Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados. Bem-vindos a mais uma Bancada Lusa. Hoje iremos iniciar o programa falando daquilo que aconteceu na Liga Europa, para depois também abordarmos as questões ligadas à segunda parte, à segunda eliminatória das 16 avos de final da Liga Europa. Começava precisamente pelo Sporting, que foi o único que ganhou nesta primeira eliminatória. Foi um jogo quase perfeito, eu diria. Carlos Lopes. Sim, estou de acordo. O Sporting jogou bastante bem. Obviamente que na segunda parte, a meio da segunda parte, começaram a tentar defender e sofreram um golo que era perfeitamente escusado, não é? Mas de qualquer dos modos foi um bom jogo, foi um jogo bem conseguido e os 3 golos que foram marcados poderiam até ser mais 1 ou 2 mais, se a linha avançada do Sporting estivesse mais assertiva. Não será esse um problema das equipas portuguesas, gerarem muitas oportunidades e marcarem poucos golos? Pois está bem, ainda por cima o Sporting com um avançado relativamente inexperiente na equipa, mas dá-me a impressão que é um tipo certo para o lugar certo e parece-me que vai fazer umas coisas engraçadas, esse avançado que o Sporting foi buscar agora no defesa. Quanto ao resto, agora para a segunda parte, para a segunda eliminatória, aqui não, em Istambul, a coisa não vai ser muito fácil, porque este golo marcado aqui é como um espinho cravado na garganta dos sportinguistas, mas de qualquer dos modos, nós todos sabemos que o que são aqueles jogos na Turquia são jogos difíceis, mas eu estou convencido que o Sporting são sempre ambientes muito efervescentes, não é? Muito hostis, muito efervescentes, como disse, mas de qualquer dos modos eu penso que o Sporting, se tiver a hipótese de jogar com a linha normal, com a equipa normal, porque nestes 2 últimos jogos a defesa foi bastante alterada por lesões e castigos, penso que poderão fazer umas coisas. Há outra coisa que no Sporting me alegrou bastante foi o regresso do Battaglia, que está a ganhar forma, e ele é um jogador da seleção argentina, não é? E dá outra consistência e dá mais liberdade a um criativo que eu penso que faz um pouco esquecer o Bruno Fernandes, que é o Wendel, que está a jogar bastante e está a jogar mais à vontade. Dá a impressão que ele estava um pouco subjugado ao Bruno Fernandes. Era um bocado travado pelo Bruno Fernandes. E isso, obviamente, que solta mais a criatividade do Wendel. Exatamente. Os restantes clubes, quer o Porto, quer o Benfica, quer o Sporting de Braga, perderam o Sporting de Braga com um resultado que eu considero meritório, que passível de ser, como todos os outros, de ser reconvertido, mas o que aconteceu com o Benfica, que numa primeira parte até conseguiu controlar o jogo e depois se deixa enredar no jogo como esqueceram o nome? Shakhtar, que se deixa do Shakhtar e perde por 2-1, quando na primeira parte dava a ideia de que poderia ter outro resultado. O que é que tu dizes? Não, o que aconteceu é uma sequência dos resultados anteriores que tenha acontecido ao Benfica. E eu lanço já aqui um aviso ao Sr. Bruno Lage para desligar a televisão, meter um miúdo na cama e deixar de ver o canal Panda muito tempo e começar a ver o canal do Rambo a seguir, ele, que é para incutir nos jogadores que um jogo de futebol é para homens de barba rija e não para meninos. Porque o que eu vi e o que eu estou a chegar à conclusão
estou a ver um jogo completamente diferente das conferências de imprensa do Bruno Lage, em que ele vem dizer que jogaram excelente, jogaram os primeiros 60 minutos, jogaram bem, jogaram esplendidamente, explanaram um bom futebol, estiveram bem taticamente. Não vi nenhum jogo desses. Nem nenhum benfiquista que preze e que saiba analisar o jogo friamente, vê o Benfica a jogar. O que eu vi foi, ele além da equipa estar fisicamente cansada, porque há ali indivíduos que deviam descansar e eles ainda não os descansou, porque deve estar convencido que não tem ninguém no banco, e tem, e já lá vamos, ainda os baralhou mais, porque eu estava sentado no sofá a ver e dei uma gargalhada quando ele me tira um indivíduo que para mim, se ele queria fazer uma inovação, pelo menos metia o Grimaldo a médio esquerdo, e ele mete o Grimaldo na direita e o Tomás Tavares na esquerda. Epá, isto é para baralhar, foi para baralhar o Shakhtar? Não, foi para baralhar mais o Benfica. Benfica, a equipa em si, foi uma nulidade dentro do campo, pareciam uns miúdos de escola. Mas isso foi a segunda parte. E a segunda parte, a partir dos 25 minutos, 30 minutos, o Benfica foi para ali abaixo. Foi uma desgraça. Na segunda parte, também veio um bocado abaixo a falta de rotina e de jogos do Shakhtar. Eu não posso admitir que um indivíduo, por exemplo, vou dar um exemplo, o Ismaili, 28 anos, jogou no Braga, era um bom jogador, consiga passar por um Tomás Tavares, parece uma mota, quando ele não era rápido. Há qualquer coisa que não está bem. Um indivíduo com 18 anos ou 19, é inadmissível que outro indivíduo com quase 30 passe por ele como uma mota. Pode até correr mais do que ele, mas passar por ele como uma mota, há qualquer coisa que não está bem. E indivíduos parados dentro do campo, Pizzi que não dão uma para a caixa, Grimaldo não dá uma para a caixa, Grimaldo não dá uma para a caixa, o Ferro, o Alface, não dá uma para a caixa. Ele está farto de ver isto em 4 jogos, insistir no mesmo esquema, é anular o Benfica e dar vantagens aos adversários. Já está a dar no campeonato, aliás, temos um comandante novo, já vamos falar a seguir, e na Liga Europa está à espera de quê? De melhorar aqui no Estádio da Luz. É mais complicado de jogar. Da minha ótica, aqui é mais complicado de jogar. Não estará fora das apostas do Benfica a Europa. Isso é outro problema. Isso é outro problema. É que quando o presidente... Eu sei o que queres dizer e é muito bem metida. Porque o problema que se põe aqui é outro. Quando um presidente burro vem falar que o Benfica vai estar 2 vezes no Marquês, os jogadores que estão sentados no balneário ou que são jogadores do Benfica olham e dizem assim, mas nós estamos em 3 frentes. Estão em 3 frentes. Não é? Qual destas é que vamos aplicar? Se vamos fazer a dobradinha, porque o presidente do Benfica, se fosse um gajo inteligente, dizia vamos lá 2 vezes. Mas não dizia mais nada, mas não. E ele até diz quais são o que vai ganhar, ou o que pensa que vai ganhar, que é a dobradinha, campeonato e Taça de Portugal. Ora, os jogadores sentem-se logo relaxados para o jogo da Liga Europa. Estão logo à vontade, incluindo o treinador. E o treinador das duas, ou passa a ser, ou neste momento é um pau mandado, que é o que me quer parecer, da direção. Direção não, porque a direção é omnipresente e é presidencialista. Só o Filipe Vieira põe e dispõe. E o que é que acontece? Só quer indivíduos que aceitem tudo o que ele faz. De mal, que é a maior parte das coisas, não faz 10% de bem e 90% de errado. Mas muita gente idolatra, porque aquilo está tudo intervencionado e está tudo feito de tal maneira que aquilo ninguém lá vai. Incluindo quando entrou para o Benfica, as pessoas não sabem esquecer, nomeadamente os benfiquistas, que nem sequer hoje podem ser presidentes, não é? A partir do momento que ele mudou os estatutos, dos 25 anos. Não é? E, portanto, e o seu Luís Filipe Vieira, mais uma vez, eu volto a dizer que ele de benfiquista vale 0. É 0. Ele não é benfiquista. Ele é um oportunista e um indivíduo que anda interessado nos negócios. E vai haver 2 mãos. Eu vou já avisar aqui. Segunda mão. Vou já dizer aqui. Até ao fim do mês, ou dentro de 2, 3 semanas, vão aparecer aqui 2 bombas dos maiores clubes portugueses. E mais não digo. Nós depois vamos aguardar a ver se eu tenho razão ou não. Relativamente à segunda mão, é o que eu digo. Contrariamente ao que o Bruno Lage pensa que será um jogo mais fácil para o Benfica no Estádio da Luz, vai ser mais difícil, porque o Shakhtar tem uma equipa talhada para o contra-ataque. E tem pouca rotina porque eles estão parados, não é? O campeonato está parado, como toda a gente sabe, não é? Mas isto foi mais ou menos um modus vivendi, tirando o Sporting. E o caso do Braga, que é uma derrota imerecida, porque o Braga teve o 3-0 nos pés, foi uma infelicidade. Faz o 3-0 e o Rangers nunca mais lá ia. Mas estamos a falar do Rangers.
não é? Que veio jogar aqui com o Porto e a gente viu que ele jogava, principalmente tem lá um avançado que custou 2 milhões. 2 milhões. Os outros compram aos 5 milhões e meio, 7 milhões e meio, não valem nada. Outros compram aos 20, não se sabe se ele era avançado, ou se era defesa, ou se era empregado de talho. Não se sabe. Portanto, são grandes negócios que estão metidos aqui. O que eu vi, e o que eu vejo, é um Rubem Amorim que, sem carta de condução, para o futebol, frise, está a fazer uma proeza no Braga e agora já não é sorte, não é? Porque ele ganha os jogos todos, ainda ontem. Portanto, estou convencido que o Braga vai passar. O Porto, acredito que aqui vá também passar, mas vai ter grandes dificuldades, porque o Leverkusen está uma equipa perigosíssima em contra-ataque, e o Porto, pelo jogo de ontem, foi um cansaço também. E natural da coisa. Mas o Porto estou convencido que se o Porto aqui não jogar o melhor e daquilo que sabe, pode ser eliminado também, não é? Porque mas o Porto vai deixar aqui para o lado, senão ele fica sem matéria. É verdade. O Porto viu-se à negra, à nora, digamos assim. Viu-se como o Benfica. Como o Leverkusen. Viu-se aflito como o Benfica. O Porto até tem sorte no último gol. Eu só não compreendi aquele lance do penalti para que ele manda repetir o penalti. Sim, pronto. Mas ali, aliás, houve coisas... Mas ali é correto. O nosso aqui no campeonato é que eles não fazem isso. Sim. Ali houve coisas naquele jogo que foram estranhas em termos arbitragem. Mas pronto, essas coisas acontecem e também não entendi essa questão de mandar. Diz que o guarda-redes que se mexeu, enfim, eu acho que eles se mexem quase todos. Mas, Abel, deixa-me só acrescentar uma coisa. O problema é que o protocolo que nós temos aqui do VAR é diferente do protocolo que os outros têm. Eles analisam outros jogos, eles analisam outros lances que nós não analisamos. De qualquer maneira, há uma parte, desculpe lá interromper, há uma parte técnica da marcação do penalti. O guarda-redes, quando se mexe, normalmente é quando há uma paradinha do jogador que está a marcar o penalti. Sim. E só essa paradinha, esse fingir que vai chutar e não chuta, obriga o guarda-redes a movimentar-se. Portanto, eu aí não acho muito bem essa lei do guarda-redes ter os pés em cima da linha. Então, faziam o seguinte: paradinha, repete o penalti. Não repete o penalti. É anulado o penalti. Ou é anulado o penalti. Mas, de qualquer maneira, falando do jogo propriamente dito, acho que o Porto teve muitas dificuldades. E agora, o que eu acho é que está tudo em aberto. Neste momento, o resultado 2-1 permite ao Porto corrigir aquilo que tem de corrigir aqui no Dragão e eventualmente levar vencido o Bayer Leverkusen. Não é nada de estranho. Assim como não será nada estranho o Benfica, na Luz, poder suplantar o Shakhtar. Embora eu acho que eu não gostei do jogo do Benfica no Shakhtar, porque acho que o Benfica teve muita sorte mesmo, porque o Shakhtar teve lá lances de golo, enfim, 5 ou 6, correram mal e não marcou. Mas cuidado com estas equipas, tanto o Leverkusen como o Shakhtar, não vem facilitar, nem vem para ganhar e vem para disputar a eliminatória. Portanto, vai ser muito difícil, quer ao Porto, quer ao Benfica, ultrapassar estes dois adversários. Quanto ao Sporting, o Sporting também podia ter construído um resultado bem mais volumoso e até nem ter sofrido este golo, e estava a eliminatória completamente ultrapassada. Mas eu estou convencido que o Sporting vai jogar o suficiente para eliminar o Istambul. O Braga teve azar porque estava a ganhar 2-0 e permitiu, tirou a pressão do jogo e permitiu a recuperação do Rangers, que também tem sorte nos golos, mas o Braga tem equipa também para eliminar o Rangers. Portanto, a correr tudo bem, como eu espero que corra, e como eu acho que há condições para acontecer, acho que as 4 equipas podem passar para a fase. As 4 equipas portuguesas. E estou a falar já, terminei digamos, a minha análise. Eu ia-se colocar essa questão. Agora que o Futebol Clube do Porto atinge o patamar de cimeira do campeonato,
como vês agora o campeonato, o relançamento do campeonato, embora seja a condição de o campeonato ficou completamente aberto a partir do momento em que o Benfica, em 15 dias, perde a vantagem significativa que tinha. Mas isso também o Porto aqui há... Sim, exatamente. É a mesma coisa. O Benfica perdeu a vantagem e agora, claro, que entrará muito mais intranquilo nos jogos do que até aqui. Portanto, ou seja, aquela almofada, só dizendo, de conforto que uma equipa que vai com 7 ou 8 pontos de avanço tem, se a perder, obviamente que toda a estrutura se ressente. Eu comungo um bocadinho, claro que eu não quero dar aqui trunfos ao adversário, porque eu também não tenho, digamos, a desfaçatez de estar a pensar aqui que o Bruno Lage vai ver o nosso programa e vai aproveitar, enfim, as críticas que nós aqui fazemos à forma como ele estrutura a equipa. Mas há ali no Benfica, e eu como um bocadinho daquilo que diz o Fernando Jorge, há ali questões de ordem tática que não se entendem muito bem. Mas também é verdade que com laterais destes, os centrais, ele chama-lhe o alface ao ferro, mas o ferro é bom jogador. Agora, quando há laterais que põem em causa toda digamos, a dinâmica defensiva, é evidente que ao ir a socorrer ou a correr a um lance menos feliz de um lateral, toda a parte central da defesa se ressente. Enfim, pronto. Mas eu, de qualquer maneira, continuo a dizer, não percebo porque é que o Diego Sousa está postergado nesta equipa. É fácil. Não entendo. Bom, mas isso, enfim, são contas de outro Rosário, não são minhas, apenas um pequeno apontamento. Relativamente aos jogos deste fim de semana e de ontem e de hoje, o que vimos um Guimarães que continuamos a dizer aqui todos, isto é unânime, que tem uma belíssima equipa. E joga muito bem futebol. Joga muito bom futebol. Ganha no Aves por 2-0, e bem, com toda a justiça. O Rio Ave continua a fazer um campeonato desde há uns tempos para cá assinalável. Muito sólido e a jogar bem. Ganha fora ao Tondela. Também não é nada o Marítimo, começo a pensar que o Marítimo é um sério candidato à descida da divisão. Começo a pensar. Isso pode acontecer. Porque o Marítimo está muito em baixo e joga muito mal. Não sei o que é que se passará ali para os lados do Funchal, mas há qualquer coisa ali que está a ficar muito complicado. Pronto, relativamente aos outros jogos, o Famalicão perde em Passos Ferreira, mas aí... Falhando no penalti no último minuto, não é? Mas aí, lá está, em Passos Ferreira, são tempos complicados, mesmo os grandes têm lá... Cabeça, não é? Mas claro, isso eles dizem todos no fim que é preciso levantar aqui. Não, o Passos Ferreira está a tentar levantar a cabeça. O problema é que o Famalicão já é o quinto jogo seguido. Pois, o Famalicão ultimamente está com problema. Vi o Sporting Boa Vista, gostei do jogo, acho que o Sporting jogou muito bem, e jogar contra o Boa Vista não é fácil. Não é fácil. Agora os boavisteiros digam que o Boa Vista foi contra o Sporting, foi um bocado desleixado, digamos assim. Eu não achei nada desleixado. Pelo contrário. Agora, o Sporting jogou bem. Jogou bem. E depois tem lá... Não falo de Sporting, deixa-me falar de Sporting. Sim, mas tem lá um avançado, médio avançado, que é muito bom tecnicamente, que é o Wendel. E quando está interessado no jogo, e quando está motivado, pode fazer a diferença. É um jogador muito bom. Eu acho que o Wendel é um belíssimo jogador. Ele agora tem a batuta. E tem o Plata, que para mim é uma revelação, porque é um miúdo que vai longe, de certeza. Este miúdo tem todas as condições para se transformar num jogador de estrelato. E espero que assim aconteça, porque já disse muitas vezes aqui
que ao futebol português importa um Sporting forte, um Sporting combativo, um Sporting que faça jus ao facto de ser um grande. E, portanto, depois de ter passado tudo aquilo que passou, eu acho que o Sporting está outra vez, isto ainda bem que assim acontece, para calar também alguns energúmenos da falange da Juveléu, e eu acho que, sim senhor, está no bom caminho, tenho de aplaudir e o Sporting a mim está a agradar. Carlos, relativamente a isso, só um segundo, eu peço volta ao Porto. O Porto, com o Portimonense, via-se nitidamente que os jogadores vinham ressacados da competição europeia, mas agora o que eu não contava era com o Portimonense tão competente e estão a jogar a bola tão bem, e a jogar no campo todo, e a discutir os lances ali de princípio ao fim. E o Porto a empastelar, a complicar, enfim, as coisas são mesmo, no futebol, são recorrentes. Às vezes estas equipas pequenas fazem a vida negra aos grandes. Se não fora o penalti falhado pelo Jackson Martins e o grande golo, que também acho que vai correr o mundo, do Alex Telles, e o Porto teria tido aqui um revés. Esta é que é a verdade. Enfim, no meu entender, as coisas acabaram por correr bem. Fiquei muito feliz, naturalmente. Mas fiquei a maior parte do jogo muito zangado com a minha equipa. E fiquei feliz no fim, sobretudo com o Alex Telles, que é o melhor jogador do Porto. E é de facto um jogador que pode fazer a diferença. E fez. Marcou um golo de bandeira. É isso que eu tenho a dizer para Carlos Lopes, o Sporting, de facto, nos últimos tempos tem dado algumas alegrias, embora ainda sinta ali alguma... Há muitas incertezas, o Silas ainda não há muito tempo. Para além das incertezas, as fragilidades do próprio Sporting, do próprio clube em si, não é? Exato. E não é isso. É que eu já o disse aqui anteriormente, em sessões anteriores, que o Silas não tem jogadores para aquilo que ele tem na cabeça. Um dos principais sistemas que ele quererá usar e gostaria eventualmente de usar são os três centrais. 3-5-2, como fazia aquela. Exato, mas ele não tem jogadores no Porto. Ele não tem jogadores. Tem no Braga. Sim. O Braga tem defesas centrais rápidas. E tem dois bons laterais. O Sporting não tem. Dois bons laterais. O Sporting não tem gajos lentos. Tem dois bons laterais. O mais rápido do Sporting. E o Sporting, ultimamente, como eu já disse anteriormente, ele tem dado de barato meia parte dos jogos às equipes adversárias. E depois, então, ao intervalo, ele faz as substituições e mete os dois miúdos, os dois extremos. Avança o Wendel, que está a fazer como o Mário já disse aqui, está a subir de rendimento. É um jogador que nunca se viu com o Bruno Fernandes lá. Ele está... E o Vieto também está a subir. Ora bem, sendo assim, aquela linha avançada produz bastante. E... contrariamente ao que aqui foi dito Quer dizer que não há o fantasma do Bruno Fernandes a pairar sobre... Isso foi aquilo pelo contrário. Pelo contrário, eu já disse aqui. Libertar os jogadores, o resto dos jogadores. O Bruno Fernandes estava ali e eventualmente é o que eu penso, o resto dos companheiros da equipe sentiam-se ou inibidos ou qualquer coisa. Quer dizer, o jogo tinha que canalizar e nós sabíamos disso. Diminuídos, digamos assim, não é? Tudo através do Bruno Fernandes, que ele é que distribuía e fazia e acontecia. Eles agora já não têm essa responsabilidade de olhar só para o Bruno Fernandes e ver onde é que ele está para o jogo canalizar por ele. De modo que sentem-se mais livres, sentem-se mais libertos para expressar em campo aquilo que eles de facto são. O Vieto é um bom jogador, tecnicamente muito evoluído. O Wendel é aquilo que estamos a ver agora. Quanto a mim, está a tentar explodir e vai explodir ainda mais. E pronto, e depois é aquela questão. O Sporting mete os dois miúdos, o Giovane e o Plata, nos extremos. Eles podem jogar de um lado e do outro. Embora o Plata, do lado direito,
seja mais efetivo, porque ele é esquerdino, tem um pé esquerdo fabuloso. Agora, o meu problema, aliás, e também a subida do Batalha, para mim está... É um posto de força aquele homem e tecnicamente é muito bom jogador. Agora, o grande calcanhar daqueles aqui continua no centro da defesa, principalmente no centro da defesa, quando há castigos, há lesões. Matia e Coates não jogaram agora neste último jogo, e apesar de já se ter aqui dito que o Boa Vista eventualmente terá entrado em slow motion, não é? Isso é crítica é muito... A mim dá-me a impressão... severa de alguns bons isto é como uma crítica... O ano passado se falou nisso. Isto é como uma crítica de... Pensar sempre aqueles patetas que acham que o Jackson Martínez falhou o penalti de propósito, o Boa Vista se calhar foi fazer um frete porque já estava bem classificado e pronto, entrou o mansinho e se calhar logo, se correr bem ao Benfica, também vão dizer que o Gil Vicente facilitou porque também está num lugar relativamente tranquilo, em 11º. Enfim, eu gostaria depois no fim disto de falar no VAR. Vamos falar sobre isso. Não, mas agora vamos só para acabar. Em relação ao resto do campeonato, não houve grandes surpresas. A derrota de Famalicão, que o Sporting vai lá jogar no próximo fim de semana. A derrota de Famalicão, com o tal penalti falhado ao fim. Aos 90 minutos. Portanto, o Sporting vai ser um teste, para mim vai ser um teste ao Sporting atual, este jogo em Famalicão. Vou ver com que paras é que eles vão fazer aquelas camisas. Fernando Jorge, o Benfica tem logo a hipótese de regressar ao primeiro lugar. O jogo com o Gil Vicente sendo difícil, porque são campos difíceis, não têm as dimensões normais dos estádios em que o Benfica está habituado a jogar, mas é um jogo para o Benfica ganhar sem grande dificuldade. Ou não vês assim? Não, as dimensões do campo não interferem em nada. Isso é uma teoria barata de treinadores que acham que só eles é que têm os livros e que os outros não percebem nada de futebol. Porque o campo é igual. O campo é igual para todos. E há uma vantagem, é que as equipas grandes, se lhes faltar 4 ou 5 gajos, nas equipas pequenas, como o Gil Vicente e outros, eles têm mais dificuldade e eles às vezes queixam-se. Os pequenos é que têm 4 ou 5. O Gil Vicente hoje só tem 15 indivíduos. Como equipa só tem 15 indivíduos. O Vitória Ribeira vai escalar hoje os 15. Diz ele, é fácil fazer o escalamento para o jogo de hoje. Só tenho 15. Não tem dores de cabeça. Só tenho 15. 2 guarda-redes ou 3 guarda-redes e o resto você tem 4 no banco. Se fosse o Benfica, o Porto e o Sporting, vinham falar nisto, que têm vários lesionados e não sei o que mais. Não, eles têm um plantel de 50 jogadores. Pá. Portanto, isto é só um termo comparativo de dizer que para mim não existe campos. Se o campo é mais pequeno, jogamos com as armas que eles jogam. Quais são as armas que eles jogam? Bola lá para cima, jogamos. Agora não podemos é cometer erros infantis, quer dos treinadores, quer dos jogadores. E nós assistimos, por exemplo, muito rápido, na Liga Europa, assistimos aqui a 2 erros. Pá, que não tem cabimento nenhum dos jogadores que são estúpidos. O Manafá, um penalti. No meu tempo, tinha treinadores que tiravam logo imediatamente esse indivíduo cá para fora. Fosse ele defesa direito, defesa esquerdo, central, ponta de lança, ou guarda-redes, que eu até hoje não vejo ninguém a tirar um guarda-redes por ele sofrer um frango, a seguir outro frango e a seguir outro frango, eles mantêm um guarda-redes. No meu tempo, tive treinadores que tiravam logo o indivíduo. Que era para ele ir para o banco e sentir na pele e esforçar-se para ser melhor. E o Rubem Dias do Benfica, que perde no mesmo lance 2 vezes a bola. Pá. Certo que eles tiveram mais oportunidades, etc, etc. Mas, no fundo, se retirares estes 2 golos, o penalti ao Porto e o golo que o Benfica sofre, eles acabam a fazer até um melhor resultado. Em termos de resultados, não é? Porque isto é que os penalizou. Não podem ter estes lances. Relativamente ao Benfica, o Gil Vicente é um campo extremamente difícil. Primeiro tem um dos melhores treinadores da primeira divisão. Já disse isto aqui e volto a dizer. Pena que ele não vá para o Benfica. O Benfica até hoje não teve lá melhor. Não teve melhor como treinador. Bem, este agora está-me a desiludir. Ou está arrogante, ou está burro, mas também do tiro. Mas também faz uma campanha para o tirar. Na melhor altura, como tirei o Vitória, também saiu de lá pela campanha.
meu amigo, estagnou. E este ou está estagnado ou está burro. Porque o Vitória, nas conferências de imprensa, não era bem como este. Este vem contar histórias e vem contar filmes que ninguém viu. É jogos que só ele é que vê. Ninguém vê. Nenhum indivíduo que percebe o futebol vê o que vê o Bruno Lage nas conferências de imprensa. E ele veio aqui para jogar. E ninguém vê isso. Se ele logo mantiver os mesmos, e acredito que vai fazer a mesma coisa, não é? Eu não posso admitir. Outro exemplo, eu não posso admitir. Porque depois há o fator dos jogadores, o fator psicológico dos jogadores. Eu não posso admitir que o Bruno Lage jogue com um pensamento pequenino quando joga na Europa, quer para a Champions League, quer para a Liga Europa. E quando mete um indivíduo, aos 92 minutos, o Samaris, que foi um dos indivíduos, cabeça de cartaz da equipa, e ainda hoje é o melhor central que o Benfica lá tem, digo isto desde o início do campeonato, e ele ainda não o testou lá, mas por azar, o Alface vai se magoar, ou vai ser castigado, e ele vai ter que o meter lá. E quando ele o meter lá, vai dizer assim, afinal era este gajo que devia ter entrado mais coisas, mas isso não são treinadores. Nem convocado foi para hoje. Pois, isso nem treinadores são. Com certeza deu uma boa capa, porque eu se estivesse no lugar até nem entrava, pá. Eu como jogador, se me mandassem a mim entrar, para eu sair logo outra vez, eu nem entrava. Mandava o treinador, não vou dizer agora aqui, parece mal, mas não entrava. Virava as costas e vinha para o balneário, já sabia que era castigado. Qual era o castigo que o treinador me dava? Como deu ao Samaris, se calhar. Era mandar-me para a bancada, opá, já o mandou. Tenho lá estado a maior parte das vezes, quero lá saber. Era mais uma. Portanto, qual é a formação do Benfica para lá? Hoje é a mesma. Black Odimos, é a mesma. Grimaldo. Não, Black Odimos. O André Almeida vai descansar para quinta-feira, ainda não está. Tomás Tavares tem que cortar o cabelo também pesa e ele está mais lento, porque o cabelo também pesa, não é? Pesado na balança. Se o pesar sem cabelo e pesar com aquele cabelo... Então se tiver a chover é que pesa. Exatamente, é como as bolas, porque aquilo entra água na cabeça. Depois temos o Rubem Dias, isto é a equipa que ele vai apresentar logo, penso eu. E o Rubem Dias, o Alface e o Futsal. O Veila, o alemão e o Tarap, é que há uma coisa fundamental aqui. Não sei se pouca gente, nomeadamente alguns benfiquistas que eu tenho conversado com eles, ainda não repararam. O Tarap, neste momento, é um dos jogadores mais abnegados que o Benfica tem, em termos de entrega. Mas tem um problema. É anárquico dentro do campo. E havia um treinador que dizia assim, eu tive treinadores que diziam assim, ora bem, este gajo está em grande forma, que é o caso do Adela, comparativamente aos outros, tem estofo, tem corpo, joga a bola, etc, etc. Mas joga anarquicamente. Ora bem, não podemos tirar um indivíduo deste porque psicologicamente arrasamos com este indivíduo. Mas eu tive um treinador que dizia assim, ora bem, fulano de vocês todos é o que está em melhor forma. Alguém tem dúvidas? Não. Então quer dizer que eu tenho que arranjar um lugar para ele. Quer dizer que ele vai jogar, mas eu vou arranjar um lugar. No meio-campo, nunca para o Adel. Porque ele não sabe defender. O grande problema do Benfica é este. E quando o meio-campo do Benfica, com o Florentino, que é outro indivíduo que com 18 anos, ou ele não come, ou anda a passar fome, ou coisa do género, que foi outra nulidade, pá, no jogo do Benfica, é que se vocês repararem, ele só passou bolas para o guarda-redes, para trás, e para o lado. Isso faço eu, com esta idade, vou para lá, dou uma bola e eu tiro para trás. 3 ou 4. E quando o guarda-redes do Benfica, nestes últimos 4 jogos, é o melhor em campo, com equipas, com outras equipas, está tudo dito. É o melhor em campo o guarda-redes do Benfica nos últimos 4 jogos. Foi contra o Porto, foi contra o Braga, em casa, foi contra o Leverkusen e foi contra outra equipa. E hoje, se calhar, se não for o guarda-redes, bem, se ele for considerado o melhor, é sinal que o Benfica, que não perdeu, mas perdeu pontos. Se ele não for considerado o melhor, é sinal que o Benfica ganhou. Opa, e depois estão baralhados dentro do campo. E depois temos um Pizzi, que está armado em badeta, e depois há outro problema. É que realmente o Benfica, antes de renovar os contratos, esta rapaziada toda, o presidente, eles até jogavam bola, mesmo com este treinador. E repara que todos eles renovaram o contrato e eles estão todos piores. Eles aprenderam a jogar a bola. E o treinador também. Portanto, vão ter grandes dificuldades contra o Gil Vicente. O Gil Vicente tem lá 2 ou 3 rapazes jeitosos. Tem um brasileiro lá na frente, que é aquele gajo que veio, não morreu, porque o treinador dele disse para ele não ir no gol, porque tinha não sei o quê. E ele escapou. É um bom jogador, já deu água pela barba. O Gil Vicente já ganhou no primeiro jogo ao Fogo do Porto e ganhou ao Sporting.
e logo vai dar água pela barba também ao Benfica. Ou o Benfica joga muito e tem sorte no jogo e marca 1 ou 2 ou 3 golos e arruma com o Gil Vicente, ou vai ter grandes dificuldades e depois o campeonato dá-se como perdido, que eles vêm ainda mais por aí abaixo. Deixa-me só aqui fazer aqui uma questão e ponho esta questão para os três. Posso começar por ti. Normalmente nós dizemos que quem acompanha as questões de futebol que devemos dar oportunidades aos jovens. E eu verifico que, por exemplo, seria um caso, todos nós temos o Baró, temos o Florentino, temos o Tomás Esteves e temos outros jovens, o Fábio Silva. Tem valor, sim. Que tem valor, nós sabemos que tem valor, só que não aceitamos às vezes o erro deles do seu crescimento. E, nomeadamente, as perdas de bola quando são feitas por estes jogadores. Devemos ou não devemos dar oportunidade aos jovens para que eles se imponham também no futebol, enquadrados numa equipa competitiva? Não concordo, porque, repara, há jovens que a gente que têm um determinado potencial e o colocam logo. Ninguém tem dúvidas que o João Félix foi para uma equipa errada, porque se ele estivesse no Benfica era titular indiscutível e é um grande jogador, porque a bola vai para o João Félix e a gente vê logo que tem qualidade. Bem, no Benfica, eu ainda não vi qualidade. Porque o João Félix não, eu ainda não vi qualidade. Eu ainda não vi qualidade no Benfica, acima da média para ele jogar, independentemente de ser da formação ou não. Não há nenhuma equipa, nomeadamente as portuguesas, com a falta de competitividade do campeonato português, ainda pior. E hoje eles já têm mais um bocadinho de competitividade, esses jovens, porque jogam numa segunda liga. Já jogam contra homens de barba rija, um campeonato duro, não é? Um bom campeonato, que nunca se sabe quem é que é campeão ali na liga, não é? Na segunda liga, e eles aí adquirem alguma experiência. Depois, elas dadas oportunidades, no Benfica já foi dado mais de várias oportunidades, e depois é inconcebível ganhar e buscar um indivíduo que custa 20 milhões e não fazer diferença para um Gerson que saiu para o Tottenham. Não vi diferença. Grande diferença. E quando se vai buscar um indivíduo com 20 milhões, tem que fazer uma diferença enorme. Tem que ser titular discutível e dentro do campo a gente olhar para eles e dizer assim, é este gajo e mais 10 que estão lá. Não é o caso. O Porto enferma da mesma coisa. Eu acho é que o Sérgio Conceição tem um defeito. Sim, mas o Sporting não pode apostar mais nada porque só não tem dinheiro. Estamos a falar em equipas diferentes. Estamos a falar em patamares diferentes. O Benfica tem dinheiro. E o Porto nem vai tendo algum. Não. Sim. Daqui por algum tempo vamos ver. Mas para já ainda tem. Porque gastou nas aquisições que fez, de 6, 7 milhões, 8 e 9. Sim, sim. Mal ou bem, se pagou ou não, ou se ainda vai pagar, ou se não vai pagar. Isso é outro assunto que a gente vai ver mais à frente. E as coisas vão aparecer. Bem, o que é que acontece? O Sérgio Conceição é um defensor, é um bom treinador. Eu acho que é um bom treinador. Eu já disse, o Sérgio Conceição, eu não me importava que o Sérgio Conceição fosse treinador do Benfica. Porque ele fazia pelo menos alguns rapazes que andam lá, eles tinham que dar o líder. E eles não dão. Agora, o Sérgio Conceição, para mim, tem um problema. Gosta de jogadores com determinadas características. Que é características físicas e características de entrega ao jogo. Todo aquele indivíduo que não faz entrega ao jogo, ele encostam. Porque eu tenho... Vocês têm o Porto. Tem lá um jogador, que tomara eu o Benfica o tivesse, chamado Fábio Vieira. Que é um grande jogador. E não me venham cá dizer que o Uribe, que é mais jogador do que ele, que aquele miúdo que estava lá custou 22 milhões, o Vítor Ferreira, aquele que custou 22 milhões e foi vendido, aquele espanhol, como é que ele se chamava? E o Oliver. O Oliver custou 22 milhões, à beira deste Fábio Vieira. Pois, é preciso lançá-lo. E o Porto já teve essa oportunidade, uma vez que o Conceição anda ali as cabeçadas com o Danilo, toda a gente já percebeu isto. E o Porto não rende. Não é por acaso que o Otávio anda ali. É um moço de casa que joga em todo o lado. O Corona anda ali a jogar quando o Porto tem 4 laterais. Porque já 4 laterais, porque já jogou com 4 laterais. Mabembas, Sarábias. Sarábias para jogar, Manafás, para jogar contra o Portimonense. Eu não consigo entender estes treinadores, porque repara, há uma vez um indivíduo, tive um treinador que ele disse assim: todo o jogador das grandes equipas, e vamos pôr aqui as melhores equipas portuguesas, que é o Porto, o Benfica e o Sporting. O Sporting agora já não é. Não, o Sporting agora já não é. Não, estou a falar no anterior. Agora, para mim, o Braga está à frente do Sporting. Já disse isto, sem problemas nenhuns. Porque é verdade, tem bons jogadores, tira uns, mete outros, aquilo nem se nota a diferença. Ainda ontem fez 8 alterações. E jogou como jogou. 8 alterações que o Braga fez. Ora, se faz 8 alterações, o Sporting não pode fazer isso. Se fizer 8 alterações, tem que jogar os gajos
da equipa de revelação. Braga tem um bom banco. Pois, esse é que é o problema. Sai uns, entram outros, eles estão ao mesmo nível, não é? Galenos e esses. Eu acho que até das equipas. Sim, do topo, sim. Braga não tem então. O melhor apetrechado. Em alguns sítios está. Equilibrado. Em alguns sítios está. A nível dos centrais está. Por exemplo, a nível dos centrais. Está melhor do que o Porto e do que o Benfica. Fala, não é? E do que o Sporting. Pois. Pronto. E lá está. Uma das razões. E então esse treinador dizia-nos para nós: todo o jogador que está no Benfica, no Porto e no Sporting, na altura, estou a falar na altura, o Braga na altura andava segunda divisão, quase. Todo esse jogador é titular indiscutível da equipa adversária. Se não é, estão mal escolhidos. É ou não é? Para o Gil Vicente jogar com os gajos todos que o Benfica tem lá no banco. Não é que vai lá pôr hoje no banco. Eram titulares, quase todos, acredito, quase todos. Do Porto a mesma coisa. Então, mas qual é a dificuldade de vir um Portimonense, ou um Paços de Ferreira, ou um Penafiel, vir jogar com o Benfica, com o Porto ou o Sporting, e não se jogar com o indivíduo que é talhado para aquele lugar, independentemente de ser um gajo por aí fora? Joga-se com esse indivíduo, não se inventa, não é? Sim. Muitas vezes, mas os treinadores gostam de inventar. O Porto tem lá, gostam de inventar. Tem entrado o Baró. Sim, menos agora. Estamos a defesa de direito, mas eu estou para outra questão. O Fábio é diferente. Ontem eu estou para outra questão. É porque é que nós não aceitamos facilmente o erro aos jovens? Não, tipo Baró, tipo Florentino. Não, eu vejo que quando, por exemplo, o Baró... Eu também acho que tens uma certa razão nisso que estás a dizer. Dá a ideia que o público e a crítica e os associados particularmente os adeptos que estão no estádio que exatamente. Passam logo à subida dela quando o jogador desses perde a bola. São muito exigentes. Um estrangeiro também. São muito exigentes. Se for caro, pois não. É uma questão também da mentalidade. São muito exigentes e à mínima falha. Agora, também é verdade, por exemplo, o Fábio Silva não é o jogador, é um grande jogador, mas não tem as características próprias para um modelo de jogo e uma concepção de jogo como o Sérgio Conceição quer. Pois. Não é? Se, por exemplo, estivesse no Braga, ou no Famalicão, ou no Guimarães, jogava mais. Se calhar jogava muito mais minutos e noutro sistema de jogo poderia render muito mais que o que rende no Porto. Porque o que é que nós temos no Porto? Vamos lá ver. Nós temos no Futebol Clube do Porto 2 avançados normalmente de grande envergadura física, como é o Marega e o Tiquinho e o Zé Luís e o Abobacar, mas o Abobacar não tem jogado. Tem uma envergadura naquela sim, mas tem uma envergadura física fantástica e o Sérgio Conceição, como joga muito nas bolas longas por trás das costas da defesa ou nos espaços para permitir depois os cruzamentos para jogadores que são muito fortes na área em termos de cabeceamento, como é o Tiquinho Soares e mesmo o Zé Luís, e até os centrais quando sobem. Se formos pôr jogadores na área do tamanho do Fábio Silva... Ele tem 1,84. Sim, mas não tem envergadura física. O que lhe falta a ele é agressividade. Mas noutro sistema de jogo era completamente diferente. Mas relativamente a isso, de tu dizeres que ele que está lesionado, há outra coisa que eu não consigo entender nos treinadores. Todo o indivíduo está lesionado. Todo o indivíduo está lesionado, não vai para o banco. Mas ele não está agora. Eu sei. E o Abobacar já é a quarta ou quinta vez que eu o vejo no banco, nem sequer entra. Sim. Assim como o Benfica também tem a mesma situação do Bruno Lage, que não quer assumir. Porque no dia em que ele assumir a realidade dos factos, que o Diego Sousa é mais jogador que o Seferovic no Famalicão é suplente, pá. É suplente, metes na cabeça. Sim, mas eu acho que o Diego Sousa é muito melhor jogador então, o Benfica. Não, mas o Benfica tem um problema também, tem outro problema, que é os cruzamentos e as bolas paradas, que o Porto tem cabeceadores. O Benfica tem desde os centrais aos da frente. Não tem para o Benfica não tem nenhum, tirando o Rubem Dias, que vai ganhar algumas bolas lá à frente, ninguém mais no Benfica ganha bolas de cabeça. Porque o próprio o indivíduo com mais... ganhou os jogadores portugueses. Mas ontem o Cabedal... O Cabedal do Vinícius era um indivíduo que tem cabedal, tem estofo, é um irmão, pá,
não sabe jogar de cabeça. Ora, o Benfica necessita, no jogo, Jackson muitas das vezes é necessário. Para os cruzamentos será um gajo joga de cabeça. E ele tem lá o Seferovic que não joga de cabeça, a manualidade. Então ele não o mete, porquê? Claro, mas isso depende do estilo de jogo que cada um vai fazer, não é? Bem, eu sobre o jogo de ontem do Porto só queria dizer o seguinte. Ainda hoje estão para descobrir... Ainda hoje o Jackson não falhou só um penalti. Falhou um penalti e 2 penaltis cantados, que ele falha 3 golos, incrível. Mas o Jackson não é culpado. O culpado é quem o mete, porque vocês também viram tanto como eu, e eu não preciso de ir ao oftalmologista. Que o Jackson está manco. Eu não consigo entender como é que um treinador, este é que é condenar, é o treinador e a direção. Como é que metem um jogador manco desde o início do jogo? Mas não foi só contra o Porto. Eu sei, eu sei, mas não pode ser, pá. Tem jogado porque um indivíduo manco rende mais do que um gajo mais fraco que corra. Marcou um gol rigorosamente na jornada anterior. Rigorosamente não. Tinha marcado um gol na jornada anterior. Agora nem andámos à procura da bola que ele marcou o penalti. Deve ter ido para Contumelo, com certeza, pá. Porque aquilo em rugby era 3 pontos, pá. Era 3 pontos. Foi mais para o sul. Eu até te digo, o gajo do Porto faz o penalti. Mal. Faz um penalti, claríssimo. Mas, se não acerta no Jackson, era outra bola para o Contumelo, que ele também não acertava na baliza. A bola ia para o Contumelo outra vez. Falar no VAR para... Por acaso, o Mário tinha-me pedido para falar sobre o VAR. Aquilo que se passou ontem. Sim, claro, em todos os jogos. Se há dúvidas, é preciso consultar o VAR e para mim é um penalti um bocado forçado aquele a favor do Portimonense. Porque o jogador do Porto toca na bola, embora haja também o contacto, mas toca na bola. E tanto assim é que o Jackson, ao fazer o remate, dá um pontapé na atmosfera. Porque ninguém... Vamos lá ver. Ninguém lhe estorvou o remate em termos de, digamos, de falta clara. Ninguém. Ele tem o pé esquerdo completamente apoiado e bem apoiado no relvado. E com o pé direito remata como quer. Mas não acertou. Pronto, como acontece a muitos jogadores. Agora, não marcar este pênalti, depois ir ao VAR, marcar esta grande penalidade e depois não marcar aos 63 minutos aquele pisão na área do Zé Luís, por amor de Deus. Ponha-me gente competente a ver isto, porque o VAR tem feito muitas asneiras nos últimos jogos. Muitas asneiras. Mas é a incompetência que lá está. Pois, mas é que vocês agora vão reparar numa coisa. É que desde que se começou o foco do futebol sobre o VAR, agora em todos os jogos os árbitros estão a tirar o foco para o VAR. Claro. Param os lances todos agora. Eles qualquer dúvida já está. Já estão a parar. Não acontece isso. Não houve essa. Não houve no último jogo. Esteve 5 minutos para ver um lance que toda a gente viu sem VAR, sem óculos, sem binóculos, sem nada. 5 minutos. Opá, esteve ali parado. Os jogadores arrefecem. Os jogadores arrefecem. Eles não têm cabimento nenhum. Minutos, mas que, há uma coisa incondível. Opá, não cabe na cabeça decisões acertadas. E depois há outra coisa. Em termos de eles para o ano têm que abrir-se relativamente ao VAR. Que é isso que eu acho. Porque o VAR na Inglaterra toda a gente ouve. O que eles estão a falar entre eles. Aqui não ouves nada. E depois, tu até podes dizer assim, não, para mim não é. E eu digo, mas é. E depois a responsabilidade é dos dois. E atiras para o VAR. Não, o VAR, pela televisão, o VAR é que decidiu isso e tudo. Às vezes não é. Portanto, isso também para o ano tem que se mudar o protocolo e algumas jogadas que tenham que ser incluídas. Nomeadamente as faltas. Não é? Muitas das faltas eles não fazem, indivíduos que merecem ser expulsos, às vezes não está lá a bola e dentro do protocolo não está programado isso. Eles não limitam esse tipo de jogada. Nós já vamos no 3º ou 4º ano de VAR. Sim. Fomos os pioneiros. Nós somos os pioneiros. Sim. Vamos no 3º ou 4º ano. Não, penso. Não acham que já... Não, terceiro. Terceiro a caminho do 4º. Sim. Não acham que já devíamos ter tido tempo para preparar até pessoas que não tenham nada a ver com o futebol, como árbitros, ou jogadores, ou ex-jogadores, etc. Não acham que já deviam ter tido tempo para treinar pessoal, educar pessoal para ir e provar, especializá-los? Carlos Lopes, não consegue. Agora, desculpa, Fernando, o que lá estão são ex-árbitros, tipo paixões, e nós todos sabemos que era um paixão. Eu sei.
Pronto, eu sei. Porque não fazer só um núcleo de pessoas... Os defeitos que já tinham quando os clubes não querem, pá. Continuam a ter... Não, isto tem que ser resolvido, não é? Não, mas os clubes não querem. Pior, se calhar estão lá a beber o seu café ou o whiskyzinho. Estou no VAR. Ou estou no VAR. Estou no VAR. Mas tu dizes, mas isso é a mesma coisa que nós já discutimos aqui relativamente à centralização dos direitos desportivos. Se há um bolo de 400 milhões, porque é que não é distribuído por todos, quando nós temos o Porto, o Benfica e o Sporting, que acham que recebem mais, nomeadamente pelo contrato que fez o Bruno Carvalho, que até fez um contrato melhor do que os outros dois, estão os três fora. Bom, a votação, estamos a falar em 3 contra 15. Então, mas como é que eles conseguem os 3 dominar os 15? Este é que é o problema principal do futebol português. Sempre foi assim. É os indivíduos que estão à frente, como presidentes destes clubes, etc., da SADs, etc., estão comprados. Só podem estar comprados. Porque no dia em que eles quiserem que seja feito a centralização dos direitos esportivos, só têm a fazer uma coisa. Imagina que tu és do Passos Ferreira, o Eldado é do Belenenses, o problema não é assim. E a gente sentava-se à mesa assim, amigo, não há campeonato para lá. A questão não é essa. Não há campeonato para lá. Fernando, estás a elaborar. Não há, pá. Estou a elaborar bem. Estás a elaborar um erro. Porquê? Porquê? Porque os direitos, chamados direitos televisivos, são feitos pela Liga ou pelos clubes, etc. Mas, do outro lado há um parceiro. Tu não podes impor... Qual parceiro? O que vai pagar. O que vai pagar. Exatamente. Paga na mesma, sim. Não, pode dizer assim. Paga melhor até. Calma. O parceiro que vai pagar diz assim, a mim só me interessa este negócio nestas circunstâncias. Não é para dividir por todos. Não é para dividir por todos. Estás a ver mal o filme. Tu desconheces, com certeza, como é feita a distribuição, a centralização dos direitos televisivos em termos de dinheiro na Inglaterra, na Alemanha, na França, em Itália, etc. Não tem nada a ver. Os patrocinadores são os mesmos. Mas espera aí, sabes qual é o problema? Eu vou dizer qual é o problema. É o que está aqui, que vocês já sabem. Quando vier as contas agora, já sabem. O problema é este. É que a nós e a Mel, para não falarmos dos outros todos, não entra, porque a Vodafone não conta para isto, nem entra nestas coisas. Porque não é cá. O que é que faz? Dá 400 nós ao Porto, ao Benfica e ao Sporting. Ok? Sim. Pois. E se fossem direitos centralizados, dava a guitinha a todos, mediante a classificação, mediante como é que avaliavam e tudo e tal. Aqui não, aqui dá-te estas guitas. E estes clubes, por isso é que eles não concordam. Estes 3 não concordam. Porquê? Porque dos 400 a 10 anos, sabes muito bem, se calhar até melhor do que eu, que os 400 já estão esgotados há 10 anos. Mas não era possível. É possível. Então não é possível. Não era possível, não. Temos um campeonato mais competitivo. Meus caros amigos, eu agora vou-vos pôr uma questão. Isso é outra questão. Nós não estamos em liberdade, mas na Assembleia, antigamente, vocês também sabem que antigamente... Não, desculpe, não concordo contigo. Antigamente, nas Assembleias da Liga, as associações é que tinham direito a votos. Hoje não é assim. Hoje cada clube tem um voto. Não, cada clube tem um voto. Eu sei. Não era assim. Não era assim. Pois, a Associação do Porto tinha, por exemplo, 10 ou 15, tinha 15 votos dos 20. Aquilo chegavam lá, era cheats debaixo da mesa, era de qualquer maneira. Hoje não. Então como é que os outros clubes, que é a maioria, e que vão ter mais dinheiro, o que está em causa é que vão ter mais dinheiro para ter melhores equipas, e a competitividade do campeonato eleva-se, que é o que nos interessa para todos, sim, claro, não ganham. Mas não é isso que está... Não chegam lá, não deixam ir para a frente. Eu tenho alguma razão, porque acho que uma melhor divisão. Mas ele está a contrariar uma luta. Não sei se recordam. Há um parceiro que paga. Não sei se recordam da luta que o Vale Azevedo travava, que o Benfica devia receber o dinheiro todo e os outros não receberam. Quer dizer, exagerando como é que recebeu o dinheiro todo. Então era só o Benfica que jogava contra quem? Esquecendo, dizendo ele que o Benfica vendia melhor a imagem. A imagem dele estava... E esta é a questão central. Desculpa lá, um Bayern na Alemanha, um Manchester United, repara, na Inglaterra, quais são as equipas mais potentes agora? O City agora. O City agora, há meia dúzia de anos atrás não era. O City agora. O Manchester United. O Chelsea, que também há uns anos atrás
primeiro campeonato que ganharam foi com o Mourinho, já não ganhava há 25 anos, como o Sporting. Até tinham mais anos que o Sporting. Há 50. Tinham bem lá 3 vezes mais que o Sporting, quase. O Chelsea. E o Arsenal. O Arsenal também faziam como aqui. Não é? São eles os patrocinadores. Não. O bolo vai para ali todo e depois é para a classificativa. Metade do bolo, imagina, são 400 milhões. Metade dessa guita, 200 milhões. Imagina que era aqui, 400 milhões. Eles têm mais, não é? Eles é 1000 milhões. Nós aqui são 400 milhões. É à volta disso que se fala. Se calhar é mais. Mas vamos fazer esse bolo. 400 milhões. A dividir, metade são 200 milhões. Sim. Divide logo para os 18 clubes da primeira divisão. Ora, se um Boa Vista tem 2 milhões e meio, vai logo beneficiar. Quem diz o Boa Vista, diz Passos Ferreira, esses gajos todos, que têm à volta 2 milhões e meio, 3 milhões. Não é? Então, e depois é conforme a classificação. Porque o Passos Ferreira, naquele ano, com o que chegou a ser treinador do Porto, não é? Que ficou em terceiro lugar, o Paulo Fonseca, ia buscar logo umas guitas largas de terceiro lugar. Então isso é que é para jogar para ganhar. Não é aqui jogar para ser treinador. Deixa-me agora pôr aqui uma questão, já que o Mário trouxe para a mesa a questão do VAR. Não será que os árbitros estão a criar a sua própria destruição se amanhã aparecer aí um vídeo-árbitro através da inteligência artificial? Isso não é possível. Não é possível, porquê? Quer dizer, é possível, mas isso, quem cria isso é outro homem, talvez. Do ponto de vista científico, não, e o gajo estraga. Há coisas muito mais difícil. Preocupantes a nível da aplicação da inteligência artificial. Quem vai estragar são os dirigentes. Agora, não creio que isso chegue a este desporto. Tão cedo, pelo menos, não estou a ver. Não, isso entramos numa era que nós não seremos vivos, nem pouco mais ou menos. Olha que eu já ouvi dizer isto. Tudo isto aqui. Se falta aquela componente humana ao árbitro. Claro. E aos jogadores, conforme ele criou um árbitro, também se punha um jogador. Mas já está. Carlos, mas já está, Carlos. Já está. Porque hoje em dia nós temos as linhas que eles até põem na televisão. Quantos centímetros está atrás ou à frente e tal. Mas isso eu acho bem. Isso eu acho bem. Isso eu acho bem. Agora, levar essa ferramenta ao ponto de pormos lá um robô. Penso que não. Isso era como fazer jogos à porta fechada. A componente humana. Isso era como fazer jogos à porta fechada que não perdia o interesse no. A componente humana, tanto de um lado, por trás do VAR, como pelo lado do árbitro, à frente do VAR. Por amor de Deus. Isto vai melhorar. Mas há uma coisa que me leva a pensar nisto. Porquê? Porque se nós todos estamos recordados que antes de aparecer o VAR, toda a gente dizia que o futebol precisava destas discussões para sobreviver. E o VAR vinha a acabar com estas discussões. O que estamos a assistir cada vez mais é que as decisões do VAR também são elas. Figueiredo, vamos lá ver uma coisa. Não, o problema é que os clubes apostaram numa comunicação. Há um desporto chamado rugby. Há quantos anos? Não sei. Eu segui isto na África do Sul, porque o rugby era o desporto rei na África do Sul, o Springbok. Há quantos anos é que o rugby tem o árbitro que interrompe o jogo, fala, toda a gente o ouve e pergunta não sei o quê, da falta não sei o quê, e a falta é marcada. Há quantos anos é que isto não existe? E mesmo ténis e outros. Carlos Alves, agora a pergunta que eu te faço é esta. O ténis é relativamente novo. Tu estás a falar no rugby, mas repara uma coisa. Aqui em Portugal, o que é que dava ao rugby em termos de... Não, eu estou a falar em termos de aplicação. Não é possível. Não é possível, pá. Agora, não é possível. Com os dirigentes que temos, não é possível. Sim. Quando houver um refresh de dirigentes aqui em Portugal, a nível dos três grandes, acredito que o futebol vai ser outro. Os associados que participem mais da vida dos clubes e votem noutros, pá. Quer dizer, candidata-te a presidente do Benfica. Não posso. Pronto, tendo lá um indivíduo que mudou a um que só sai ali para falar em refreshment nos dirigentes. Não, desculpa. E depois toda a gente fica quieta, sem se mexer, para se candidatar. Como é que é possível? Como é que é possível? Candidatando-se. Mas como é que eu posso candidatar se eles mudou os estatutos? Como é que eu me podia candidatar se o presidente que está lá, ditador que está lá, mudou os estatutos para um benfiquista que não tenha mínimo 25 anos? E os estatutos não têm de ser mudados numa Assembleia Geral?
Tenho. Mas também não se pode ir para as assembleias com jagunços cá fora, para entrar. Sabes muito bem como é que é. Quando tu estivesse a 150 metros já estavas a ser cilindrado. Não é? Podes falar. Perdias logo o candidato. Não podes falar em refresh. Se que tu sabes muito bem, e agora vou-te dizer, já que falaste nesse tema, é engraçado. Nós vamos abordá-lo. Eu tenho aqui já as coisas de um determinado clube. E também tenho do outro. Já vos disse que é 2 bombas. Vão parecer 2 bombas nas próximas 3 semanas. Calma. Mas bombas mesmo. Bah. E o que eu te quero dizer é o seguinte. Mas porquê que ninguém é candidato aqui no Porto? É sempre o mesmo. Já houve candidatos. Pá, isso era um candidato fictício. Quem? Lá pensam que não tem Quem? Se dás um bocado de luta. Quem é que era um bocado? Quem era? O indivíduo, sim. Na altura. Ele queria, tinha dinheiro para ser. E agora também houve outro. É o Keller. E porquê é que ele não avançou? Porque não tem apoio. Acha que não tem apoio? Tem apoio. Querias que irá pôr o megafone logo, não era? O megafone e caçá-lo logo na curva. Na curva de Contumil. Mas tu és tens alguma razão. Já te disse que estamos à vontade para discutir vários assuntos. Porque eu, além de benfiquista, e defender o Benfica e gostar que o Benfica ganhe, como é evidente, como o Eldado gosta que o Porto ganhe, o Carlos Lopes gosta que o Sporting ganhe, somos adversários, mas legais, pela legalidade. Não é para estrafolhices, que existe em todo lado. Portanto, estou perfeitamente à vontade. É por isso que eu digo que se isto muda ao futebol português, quando se mudar as personagens. Porque personagens que estejam lá 20 anos, 25 anos, 30 anos, e depois vem um que estudou com aquilo 25 anos, e agora quer ser mais do que aquele, se durar mais alguma coisa, não vamos falar de nenhum, vamos falar de nenhum, vamos falar de nenhum. Caros amigos, agradeço estamos a brincar ou quê? A vossa presença no Bancada Lusa, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Fernando Jorge do Benfica, Carlos Lopes do Sporting Clube Portugal e o Eldado Mário do Futebol Clube do Porto. E eu quero dizer que o Fernando Jorge não é do Benfica, é do Sport Lisboa e Benfica. Porque fica mais agradável dizer assim do que especificamente do Benfica. Muito obrigado, até à próxima. Foi um prazer. É sempre um prazer. Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldado Mário, Fernando Jorge e seus convidados.